Olá, você que nos acompanha aqui na Com GOC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GOC. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e com pessoas muito especiais. Vocês já conhecem o Igor e a Andy, estarão aqui conosco mais uma vez para comentarmos mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma lição jovem, né, que tem por tema metanoia, e nós já estamos chegando ao fim. Como tudo que é bom, quer dizer, quase tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, está acabando, mas nós temos certeza de que as lições que ficarão serão eternas para todos nós, né? Além de que esses vídeos ficarão imortalizados aqui. E por falar nisso, já começo com o convite inicial para que você nos siga nas nossas redes sociais, né? Especialmente no nosso Instagram, @GYC Brasil, para você ficar sabendo de todas as novidades por lá. E além disso, também nos convido para assistir aos vídeos do nosso último congresso, né? Que foi Cristo, Justiça Nossa, no nosso canal do YouTube, de GYC Brasil, e também os vídeos de congressos passados, porque temos certeza de que isso irá edificar a todos nós. E além disso, queríamos pedir que você compartilhasse esse vídeo com todos aqueles que você conhece, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. E que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos então iniciar mais um comentário da lição, que será a lição 10, que tem por título Controlar o Estresse. Eu achei, assim, um título bem direto, né? Em comparação com outros, que geralmente são um pouco mais enigmáticos, mas a gente tem algumas coisas interessantes a discutir. Só que antes de começar, eu queria fazer com todos nós aqui mais uma oração, pedindo a orientação de Deus para nós que estamos aqui e para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Então vamos orar. Pai amado que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude, Pai, a compreender o que Tu desejas para a vida de cada um. Que o Senhor nos direcione, Pai, e nos ajude a encontrar o verdadeiro descanso que há em Jesus Cristo, por meio de quem fazemos essa oração. Amém. Pois bem, pessoal, vamos então começar os nossos comentários aqui com a nossa primeira pergunta direcionada ao tema. A lição ela vai introduzir, né, um tema muito relevante que trata a respeito do estresse, e ela vai dar uma introdução bem interessante, vai a respeito de como isso nos afeta de maneira fisiológica e tudo mais, de como que os hormônios agem no nosso corpo, mas também vai falar sobre como o estresse pode afetar o nosso relacionamento com Deus. E, tipo assim, eu penso que esse afetar seja tanto para um lado ruim, quanto também para um lado positivo, mas isso a gente pode falar depois, mas eu queria saber de vocês, com a nossa primeira pergunta, de que maneira o estresse nos prejudica e também afeta o nosso relacionamento com Deus? Que tipo de pensamentos vocês conseguiram desenvolver a respeito dessa questão? Aqui eu posso começar. Eu acho muito interessante porque quando a gente vai analisar nessa questão do estresse, é algo que é mais prático, né? Não, a gente não fala tanto de coisas teológicas, teóricas que são distantes. Quando a gente fala sobre o estresse, a gente tem que se lembrar de que existe os principais hormônios do estresse, né? O cortisol, a adrenalina, são aí os principais, os mais conhecidos. E quando a gente fala de situações estressantes, são situações em que esses hormônios eles se encontram em alta no nosso organismo, né? Quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, ele tem uma divisão autônoma, né, que age de forma independente do nosso controle voluntário. Então, esse sistema ele se divide em sistema simpático e parasimpático. O simpático é o que excita o corpo, né, em uma situação de estresse. Você vê um cachorro, um Rottweiler solto na rua, quando vem o sangue ferve, o coração bate, ali é o sistema simpático, colocando o seu corpo em uma condição de luta ou fuga. Ou você luta com aquele cachorro, né? Ou você vai fugir aí com todas as suas forças. Então, o sistema simpático te coloca nessa condição. E o sistema parasimpático é aquele sistema que vai relaxar o seu corpo para te preparar para uma hora de sono, para uma refeição, enfim. Então, o sistema simpático, ele age de uma forma que nos deixa mais instintivos do que racionais. Se você está em uma laje, né,
Você está ali uma sacada, um terraço, e vê um Rottweiler e entra ali naquele ambiente, na hora o sangue ferve, né? A nossa reação é o quê? Para lutar ou fugir. Você vê que tem ali uma janela que você cai lá embaixo no quintal e tem um gramado. Você não vai ficar racionalizando, se eu pular daqui, esse gramado, eu vou quebrar a minha perna e talvez eu comprometa a minha estrutura física. Não, você vai simplesmente pular. Então, como que isso na prática afeta nosso relacionamento com Deus? Quando essa adrenalina, esse cortisol estão em alta, você tem uma inibição do fluxo de sangue na região espiritual, moral, onde você faz uma análise mais racional das situações, né? Mais com um fundo de mais moralidade, com princípios, né? Então, nessas situações estressantes, você tende a não considerar espiritualmente as coisas. E como que eu posso colocar o meu corpo em uma condição dessa no meu dia a dia? Quando eu estou em um trânsito, né? Um trânsito ali, um engarrafamento de 10 minutos, as pessoas estão buzinando, eu começo a ter uma alta dos hormônios do estresse no meu corpo, né? E esses hormônios do estresse vão inibir a região racional e espiritual do cérebro. Naquele momento no trânsito, muitas vezes a gente perde a paciência, ou xinga, ou buzina, né? A gente pode até não xingar, mas a gente acaba, meu irmão, e sai da frente, aquela coisa. Então, isso é no trânsito. Como que eu posso me colocar em uma situação estressante de outra forma? Quando eu durmo um pouco, eu fico mais irritado, eu tendo a acumular neurotoxinas, né? Então, o meu cérebro, né, ele fica em um estado de estresse mais intenso. A pessoa que está ali privada de sono, ela não quer saber, né? Um profissional de saúde, por exemplo, ele está ali e aí às vezes as pessoas reclamam, eu fui no médico, ele nem olhou para minha cara e já prescreveu. É claro, ele está ali 24 horas acordado, os hormônios de estresse estão em alta, ele está ali com a região do cérebro dele espiritual, moral, né, racional, está sendo inibida, e a parte instintiva que, né, pede para que ele vá dormir, que ele saia daquela situação, aquela região ali está trabalhando em alta. Então a pessoa não tem uma avaliação espiritual moral. Então, quando eu deixo de dormir, quando eu como comidas que são estimulantes, por exemplo, café. Mas eu não tomo café, mas se eu tomo chocolate, ou como, eu não como chocolate com açúcar, mas como chocolate 70%, também eu vou, a teobromina é um estimulante do sistema nervoso que leva adrenalina, cortisol para o meu sistema nervoso, e eu tendo a reagir mais emocionalmente, mais instintivamente do que racional espiritualmente. Então eu tenho a minha relação com Deus, ela fica prejudicada pelo meu estilo de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem outros pontos aqui. Pesquisem sobre o que significa sequestro amidalar. A amígdala é uma região do cérebro, né, que ela pode, em uma determinada situação, quando eu dei o exemplo do cachorro, né? Quando o cachorro ele vem para atacar a pessoa, a amígdala ela vai fazer com que aquela situação ela seja processada de uma forma mais instintiva, mais emocional, né? Impulsiva. Então, a amígdala ela sequestra a informação do lóbulo frontal, ela não passa por um processamento detalhado, né? Com princípios morais, princípios bíblicos, espirituais, não. A pessoa não vê o cachorro, não, todas as coisas cooperam para o bem, não, esse cachorro não vai me atacar. Não. A amígdala, ela sequestra a informação, ela não permite o processamento racional, você age instintivamente por uma questão contextual. E essa região do cérebro ela pode ser estimulada também pelo meu estilo de vida. Então eu posso estar tomando decisões racionais, decisões emocionais demais em situações em que eu deveria ter uma avaliação espiritual por conta do meu estilo de vida inadequado. Se eu não durmo bem, esse processo da amígdala, respostas instintivas, emocionais,
ficam mais fortes. Se eu como errado, também fica mais forte. Se eu tenho o hábito sempre de quando a gente, alguém me falou alguma coisa, eu já respondo na hora, isso se torna um hábito. A pessoa vem e fala, eu te falei tal coisa, mas eu não sei onde eu estava com a cabeça. É claro, né? A sua região emocional sequestrou a informação, respondeu instintivamente, você faz isso de forma constante, com um estilo de vida inadequado, e aí isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus, porque as verdades espirituais, elas não vão ser discernidas e a gente vai viver o tempo inteiro tomando decisões emocionais, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de orar, deixando de meditar, deixando de descansar, de ouvir a voz de Deus. Então eu preciso realmente entender o que fala no Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu estou estressado, agitado, eu não consigo conhecer realmente quem é Deus. Por quê? A região espiritual do cérebro, ela precisa realmente estar funcionando bem, recebendo mais fluxo de sangue, por meio das minhas mudanças do estilo de vida, melhora no sono, consumo de água, exercício físico. Tudo isso vai influenciar. Muito bom, Igor. E eu tinha anotado alguns pontos aqui que também, bem dentro do que você disse, eu tinha anotado, por exemplo, que o estresse deixa a nossa mente mais agitada e o peso que ele traz pode deixar a gente com menos energia até para buscar Deus. Então, não sei vocês, mas quando eu estou passando por uma situação estressante, a minha mente parece que ela funciona em, assim, vários quilômetros por hora, e é muita informação, é um peso muito grande, assim, é como se fosse realmente um peso nos ombros, né? E isso, de certa forma, drena a energia que eu teria de buscar Deus. Então, isso já começa assim, né? A mente menos suscetível. E, em consequência, vem algumas outras coisas, como, por exemplo, essa dificuldade de buscar Deus, e como o Igor falou, né, de estar mais predisposto a agir seguindo instintos, ao invés de seguir uma lógica racional e espiritual, isso cria um ambiente mais difícil para o desenvolvimento das graças cristãs. Então, a gente fica mais suscetível a ser impaciente. Uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa com a mente muito, muito agitada, né, ela tende a ficar mais impaciente, vai ter dificuldade com a paciência. Com domínio próprio também, então já entra outro ponto que eu queria trazer, que o estresse deixa a gente menos suscetível a cuidar do nosso corpo. Então, ele pode fazer com que a gente tenha dificuldade, por exemplo, para dormir adequadamente. E aí a falta de sono, que muitas vezes pode estar associada com falta de exercício físico, supomos que a pessoa estressada esteja muito sobrecarregada de tarefas, né? E ela não faça exercício físico, aí soma esses fatores, e a pessoa pode tender a descontar esse estresse, essa carga negativa na comida, e aí pode ser, geralmente, a pessoa não vai procurar os alimentos mais saudáveis para comer nesse momento, né? Ela pode se voltar para os alimentos mais estimulantes, que vão liberar dopamina e vão trazer algum tipo de alívio para ela naquele momento. E isso vai criando um ciclo vicioso ali, né? Então, a pessoa fica mais predisposta, ou seja, para resumir, a pessoa fica menos suscetível, a mente dela dificulta que ela tenha uma comunhão viva com Deus e uma busca realmente profunda pelo Senhor. A pessoa fica com uma tendência maior a ter hábitos de estilo de vida inadequados, e isso tudo junto cria um ambiente mais dificultoso para que ela desenvolva um caráter semelhante ao de Jesus. Então eu vejo que todo esse sistema, infelizmente, né, tóxico, ele prejudica a nossa comunhão com Deus, infelizmente. Com toda certeza, vocês disseram tudo. E a respeito, acho que eu nem preciso falar, né, dos efeitos fisiológicos que isso acaba tendo no nosso corpo, vocês já comentaram bem, mas vale lembrar que situações estressantes também, todo esse esgotamento que gera do nosso organismo, acaba nos deixando ele próprio inativo para nos proteger contra alguns problemas, né? Fora que também prejudica o nosso trato digestivo, né? A gente sabe que o nosso intestino tem uma ligação muito forte com o nosso sistema nervoso e tudo mais, e em caso de muito estresse, pode levar a problemas muito sérios de digestão, além disso, pode levar a problemas cardíacos, dores de cabeça e tudo mais, desde problemas corriqueiros que podem acabar se tornando crônicos, não é? Mas lembram-se de que eu falei que o estresse ele tem um ponto que é bom? Não é um ponto no próprio estresse em si, mas na verdade também o estresse acaba se tornando um convite a um descanso.
Só que muitas vezes na nossa agitação a gente não percebe isso. Tá, pera, eu estou muito estressado, meu corpo não está reagindo bem, a minha mente está exausta, alguma coisa está errado aqui, o meu corpo está dando todos os sinais. Eu preciso de um descanso, eu preciso parar um momento. Tanto que essa nossa lição trouxe o verso-chave de Mateus capítulo 11, não é? Que tem um verso que é muito conhecido de todos nós, na verdade, ele é um verso até clássico. Mateus 11, versículos 28 ao 30. E eu gostaria de ler aqui com vocês, porque ele vai nos dar margem para a nossa segunda pergunta. É um convite que Jesus faz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá bom. Já entendemos aqui que isso é um convite de Jesus ao descanso. E que ele nos convida a carregar sobre nós um jugo. O que é um jugo, né? Já vou logo adiantando aqui a explicação. Era uma estrutura de madeira que era colocada sobre dois animais no campo, ligando eles assim pelo pescoço para que eles pudessem trabalhar na terra. Só que o que acontece é que se nós também carregamos um jugo. Só que esse jugo é pesado demais. E Jesus, ele diz, vamos trocar. Tomai sobre vós o meu jugo. E agora eu queria perguntar aqui para vocês, qual é a diferença entre o jugo de Cristo e os outros tipos de jugo que o mundo nos oferece, ou outros tipos de jugo que o ser humano tem a tendência de carregar sozinho, se é que vocês me entendem? E vamos lá. Então, a diferença, né, é o que está escrito em João 16:33, né? Jesus, ele nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente pensa, né, no jugo de Cristo, o jugo, né, era um instrumento para dividir ali o peso de uma tarefa, de um serviço, ali entre dois animais, né? Então, a diferença do jugo de Cristo para o jugo que muitas vezes é imposto pelas pessoas, né? Por exemplo, em uma ditadura, né? Em uma ditadura são impostos vários julgos, né, sobre as pessoas e, por exemplo, os pobres sofrem muito, né? Os pobres, eles trabalham ali cargas horárias de serviço semanal que são extremamente cansativas, né? As pessoas trabalham 10, 12 horas, né? Ali, quando a gente pensa também, por exemplo, em um relacionamento, julgo desigual, né? A pessoa que Jesus, ele fala, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque a pessoa na caminhada cristã, ela precisa ter uma visão sobre o grande conflito, né? Sobre o conflito entre Satanás e Deus, sobre a verdade e o erro. Então, a pessoa que está caminhando na sua trajetória de vida, ela tem um fardo, né? Porque ela analisa as coisas não só do ponto de vista material, né? Visível, palpável, mas ela avalia as coisas de uma forma para além disso, né? É algo que é intangível, espiritual, né? E a pessoa que não tem fé, a pessoa que não crê em Deus, não acredita na palavra de Deus, não tem experiência cristã, ela só avalia as coisas do ponto de vista material, né? Ah, não, e é assim mesmo. Então, a carga que a pessoa, né, a pessoa está casada, a carga que ela levaria se a outra pessoa fosse cristã também, avaliasse as coisas do ponto de vista espiritual também, sob a direção do Espírito, ela iria conseguir avançar sabendo que o outro compreende e que em certos momentos vai convidar para orar, vai pedir apoio e essa pessoa ela vai entender. Então todo aquele peso espiritual não cai só sobre uma pessoa, ela divide aquele fardo. Né? E a diferença de quando a gente assume o jugo de Cristo, né? Quando a gente toma a decisão de partilhar com Ele desse jugo, Ele diz: no mundo você vai ter aflições, mas calma, tem de bom ânimo, porque a sua história eu já vivi, as suas dores eu já carreguei. Então, antes de você ser insultado, todos os seus insultos, as suas feridas, os seus traumas,
toda aquela situação da infância que você viveu, o seu contexto familiar, o seu relacionamento, todas essas dores eu já vivi, eu já carreguei tudo isso e eu já venci. Então, se você encostar ao meu lado, se você tomar a decisão de estar aqui comigo, esse jugo que eu estou querendo compartilhar com você, ele vai ser tão leve. Então, quando a gente toma o jugo de Cristo, na verdade é só um faz de conta, você vai colocar nas suas costas e o lado que pesa mais vai estar sobre ele, você vai estar só fingindo que vai estar carregando. Porque ele já trilhou o seu caminho, ele já viveu a sua história. Lá em Isaías, no capítulo 63, no verso 9, nos diz que em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Então, quando eu caminho ao lado de Jesus, isso falando no sentido espiritual, agora falando no aspecto prático, quando eu oro todos os dias pela manhã, não 10 minutos, nem 20, mas quando eu passo tempo de qualidade na presença de Deus, 1 hora, 2 horas, e a gente tem que lembrar do conceito do dízimo. Se ele quer 10% do nosso dinheiro, quem dirá do nosso tempo? Porque o nosso tempo é mais valioso do que o nosso dinheiro. Pensa, se eu estou passando diariamente 2 horas e 40 com Deus, realmente, se eu estou passando só 4 minutos, 15 minutos, se eu passo meu tempo de comunhão com Deus, oro de manhã, não oro na carreira, não leio a Bíblia na carreira, esses fardos que me vêm, automaticamente, pelo poder da palavra e pela influência do Espírito Santo, esses fardos, vou colocar um exemplo muito prático. Se eu passei tempo na presença de Deus, 1 hora, 2 horas de manhã, orei, clamei ao Senhor, esteja comigo, Pai, me batiza com teu Espírito, e eu te peço que esteja ao meu lado e carregue todas as minhas dores para este dia. Quando eu saio ali daquele momento devocional e vou para o meu trabalho, se alguém chega lá e me insulta, grita comigo, até me xinga, me caluniia ou faz algo assim que, sabe, que pode ter um potencial de me ferir muito grande, se eu me lembro daquele meu momento devocional e me lembro que Cristo Jesus ele já carregou insultos, zombarias e até violência verbal e até física, eu olho, eu me lembro e falo, não, esse insulto, e a Bíblia fala que aquele que insulta o pobre, oprime o pobre, ofende aquele que o criou. Então eu vou lembrar, não, Senhor, essas palavras que ele está dizendo, primeiro já feriram a Cristo. Então, se já feriram a Cristo, e ele já carregou, e ele já venceu, eu não preciso tomar esses fardos, desses insultos, porque ele já carregou. Então, isso é um aspecto muito prático. A minha comunhão vai determinar se eu consigo ter vitória sobre as situações críticas e estressantes. E isso é o jugo de Cristo, Se eu estou caminhando ao lado dele, em comunhão, os insultos primeiro vão para ele, e ele, ao invés de me dar os insultos que as pessoas, ele vai me dar a paz. Porque ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Tem de bom ânimo, Andy. Porque a pessoa que te xingou, ela te dá é o quê? É a paz que excede todo entendimento. Amém. E nós temos muita esperança e alegria em saber que podemos carregar esse jugo de Cristo, Que ele nos disponibiliza essa oportunidade. Porque caso Cristo não tivesse vindo e dado a sua vida por nós, em resgate à humanidade, nós seríamos para sempre fadados a carregar o fardo do pecado, Que é o jugo do pecado, é a linguagem que a gente está usando aqui, E qual é a consequência de carregar o jugo do pecado? A gente vê que uma pessoa que vive em função de satisfazer suas próprias necessidades carnais, uma pessoa que, em resumo, vive uma vida que está em desarmonia com a vontade de Deus, é uma pessoa que, em última instância, é uma pessoa que carrega o fardo do pecado por conta própria, que é um fardo esmagador, difícil de carregar, e que
se nós fôssemos deixados à mercê dele, ele nos esmagaria, né? Ainda bem que Jesus veio para nos dar essa oportunidade. Mas, em última instância, é um fardo que traz inquietação, desassossego, estresse, né? Falta de propósito. Então, isso é uma coisa que é muito pesada para a gente carregar. Por outro lado, o jugo de Jesus é um jugo que nos traz paz. Então, se a gente entender o jugo de Cristo, quando Jesus faz esse convite, né, para a gente, tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos chamando para uma vida de obediência a Deus. Então, é uma vida onde eu estou novamente em harmonia com o Pai e recebo uma vida de propósito e recebo um caráter semelhante ao de Jesus, que vai trazer realmente descanso para minha alma, vai me dar algo pelo que viver, né? E aí entra essa outra parte, né? Então, é uma vida de obediência e uma vida de serviço, em harmonia com Jesus. Então, esse senso de propósito, de pertencimento que esse jugo de Cristo traz, é algo pelo que o mundo muito carece e traria realmente descanso nas diversas dificuldades da vida, né? Então, existe uma diferença acentuada. O jugo de Cristo é um jugo que traz pertencimento, propósito, descanso, que traz alegria, e o jugo do pecado, por exemplo, é um jugo que traz inquietação, sofrimento, vazio existencial também. Então, a gente vê que existe uma diferença acentuada entre o fardo que Cristo nos oferece, né, o jugo que ele nos oferece, e qualquer outro que o mundo possa oferecer. Exatamente. Fora que o fardo do pecado, ele é um fardo de culpa, não é? Algo que o ser humano constantemente carrega, e uma das principais dificuldades que a gente tem conosco é não só em relação aos outros, mas é a questão do perdão também, não é? O ato de, por exemplo, se punir por diversas situações, quando você se arrependeu, pediu perdão a Deus e o próprio Cristo já perdoou. Não admitir o perdão de Deus nesse caso é uma forma de carregar esse jugo. Então, quando o jugo humano é um jugo que olha muito para si, é um jugo egoísta e tudo mais, o jugo de Cristo é uma vida de obediência e uma vida de serviço. Muito impressionante a forma como Deus trabalha, né? E a gente viu que Jesus ele deu alguns passos aqui para a gente, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e dessa forma vocês acharão descanso para as vossas almas. Então, carregar o jugo de Cristo significa carregar um jugo de descanso. Também tem a questão de aprender a respeito dele. E antes de nós falarmos sobre isso, chegou um momento muito especial para nós, que é o evento da Dica de UIC. Dessa forma, eu vou pedir para a gente rodar a vinheta para poder falar da nossa dica de hoje. E a nossa dica de UIC de hoje vai ser do livro Caminho a Cristo, no capítulo 6, que tem por dica Paz Mental, que vai falar justamente a respeito dessa situação de fardos que a gente carrega e de como Deus pode nos ajudar a carregar esses fardos. Temos certeza que todos serão abençoados imensamente com isso e que Deus vai nos abençoar grandemente. E nesse momento agora, eu gostaria de entrar com a nossa terceira e última pergunta sobre o que significa carregar o jugo de Cristo. Nós já falamos um pouco, mas de forma prática, como eu posso carregar esse jugo e como que isso pode me levar ao descanso em Deus? Então, como a gente havia falado na pergunta anterior, na prática, o que seria carregar o jugo de Cristo? Seria viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, uma vida de obediência aos princípios divinos e uma vida de serviço. Então, a gente vive uma vida em santidade, em comunhão com Deus, e uma vida seguindo os passos de Jesus, uma vida de serviço em prol da humanidade. E de que forma isso pode ajudar a gente a conseguir descanso, né? Vieram algumas coisas à minha mente aqui. Por exemplo, um texto que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, que diz assim: é o amor do próprio eu que destrói a paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas se estamos mortos e a nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças.
seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Então, um preparo essencial para isso, esse princípio impacta nos dois aspectos de carregar o jugo de Cristo, né? É o amor do próprio eu que destrói a paz. E é o amor do próprio eu também o que causa a separação entre nós e Deus. É aquilo que está à base de todos os pecados. E isso deve ser quebrado. Inclusive para que a gente receba o preparo essencial para trabalhar para Cristo, né? E Jesus promete fazer isso por nós. Ele promete que nós podemos viver uma vida não centrada em buscar as nossas próprias necessidades, em satisfazer nossas próprias vontades, mas uma vida centralizada na vontade de Deus e consequentemente isenta de pecado, né? Jesus deseja nos ensinar isso. E nesse processo em que Jesus ele nos ensina, ele nos mostra que nós podemos estar em harmonia com Deus e o pecado pode ser limpado do nosso coração, o amor do próprio eu, o desejo de satisfazer nossas próprias vontades. Então, à medida que isso vai sendo limpo do nosso coração e impedindo, sendo um muro um muro que se interpõe entre nós e Deus, nós também estamos recebendo o preparo essencial para fazer uma obra para Cristo, porque a gente começa a ver um mundo além das nossas necessidades, além das nossas vontades pessoais, a gente começa a enxergar um mundo que precisa de ajuda, um mundo que precisa de Cristo, um mundo que precisa que eu e você sejamos um reflexo desse Deus que a gente serve, né? Então, à medida que a gente vai aprendendo a tomar o jugo de Cristo, um jugo de obediência, um jugo de serviço em prol de outras pessoas, a gente vai, o amor do próprio eu vai se desvanecendo e, consequentemente, a gente vai tendo descanso dentro do nosso coração. Porque a gente agora vive uma vida não para satisfazer nossa vontade, mas para satisfazer a Deus, para servir a outras pessoas. E isso vai trazendo descanso para nossa alma. Então, eu enxergo dessa forma e eu fico muito grata a Cristo por Ele nos conceder essa vida de significado. Essa vida em que nós somos beneficiados, nós somos purificados, somos burilados por Deus e, ao mesmo tempo, recebemos um propósito tão especial, que é trabalhar por outras pessoas. E, nesse processo, a gente encontra, então, esse descanso, né? Essa alma, a nossa alma fica em paz. Exatamente. Aqui tem um texto, no final da lição, que diz assim, é muito interessante: o Senhor nunca avalia de maneira equivocada a sua herança. Ele mede as pessoas com quem trabalha. Quando elas se submetem ao seu jugo, quando renunciam à luta que se tem demonstrado inútil para elas e para a obra de Deus, encontram descanso e paz. Quando se tornam conscientes da própria fraqueza e das próprias deficiências, deleitam-se em fazer a vontade de Deus. Então se submeterão ao jugo de Cristo. Deus pode realizar nelas o querer efetuar segundo a sua vontade, às vezes totalmente contrário aos planos da mente humana. Né? Ao recebermos a unção divina, aprendemos a lição da mansidão e humildade, que sempre traz calma ao coração. Então, nós precisamos fazer algumas coisas, né, para alcançar o descanso. E aqui, quando elas se submetem ao seu jugo, a mensagem que nós temos para esse tempo é: temei a Deus e dai-lhe glória, não é? Então, o que significa temor do Senhor? O que significa temer a Deus? Né? Porque lá em Eclesiastes fala, né, que, em suma, em resumo, nós precisamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando a gente vai lá eu não me lembro a passagem exatamente, mas sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que aprender a me sujeitar à vontade de Deus. Por que muitas pessoas hoje elas não conseguem encontrar libertação para o ciclo vicioso em que elas vivem, né? Um ciclo de escravidão, onde a pessoa ela vive estressada, ansiosa, carrega vários fardos, não consegue ter um bom sono, não consegue ter descanso, né? Paz. A pessoa vive ali sempre tensa, sempre consumida, sempre angustiada, sempre preocupada. E a gente às vezes olha isso de fora: nossa, será que Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo. Só que
Deus ele faz um convite para cada um de nós: sujeitai-vos, pois, a Deus. Temer a Deus implica em se sujeitar inteiramente à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é a sujeição, é a submissão completa à vontade de Deus. Quando Cristo ali no Getsemane, ele se ajoelha, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é o verdadeiro temor de Deus. É eu, em face das minhas mais difíceis provas, em face dos momentos mais complicados, das crises mais profundas, eu coloco agora a vontade de Deus como centro. Então, para que eu possa carregar o jugo de Cristo, né? E entender realmente o processo e realmente desfrutar desse descanso, eu preciso entender o que significa se sujeitar à vontade de Deus. Como carregar o jugo de Cristo me leva a conseguir descanso? Como? É eu realmente aprender o que significa obediência e serviço. Obedecer, eu preciso obedecer, eu não preciso ser só ouvinte, mas eu preciso ser praticante. Eu estudo a palavra de Deus, estudo o espírito de profecia, oro, busco, mas eu preciso não ser não somente ouvinte, mas praticante. E é assim que eu consigo descanso, quando eu assumo o chamado que Cristo faz: ó, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, né, quando você partilhar comigo dessa cruz, a cruz que Jesus tomou sobre os seus lombos, essa cruz, ela exigiu uma renúncia da sua própria vontade. Senhor, se possível, passa de mim essa cruz, esse cálice, essa situação tão desesperadora, esse fardo imenso, infinito dos pecados de todo o mundo, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero que seja feita a tua. Essa é a cruz, esse é o jugo de Cristo que ele pede para que nós sigamos. E como que isso se reflete na prática? Muitas vezes eu conheço pessoas que têm um sonho, um objetivo pessoal, ou às vezes é uma questão de cobrança da família por uma faculdade, né, por um status. E aí a pessoa carrega aquilo e luta com aquilo com unhas e dentes. Mas a pessoa não tem paz, a pessoa vive um ciclo, vive um estilo de vida péssimo, não tem tempo para as coisas de Deus. O que sobra para Deus é sempre o resto, né? A pessoa está ali consumida, ansiosa. No processo ela acaba tendo ali, né, processo de crise, de ansiedade, outros e outros problemas. Só que ela não renuncia. Ah, não, o que está acontecendo na sua vida? Olha, eu estou tendo crises e mais crises, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não tenho paz, eu não isso, eu não aquilo. E aí você pergunta à pessoa: tá, mas se hoje Deus te pedisse para renunciar toda essa sua rotina, tudo isso que você está fazendo, que está realmente te consumindo, você renunciaria? Ah, não, eu tenho um objetivo, eu preciso lutar pelas coisas que são minhas. A pessoa não quer renunciar. Então, automaticamente, ela não pode entrar no descanso de Cristo. Ela não pode, porque o jugo de Cristo, ele implica em obediência, sujeição à vontade de Deus e serviço em prol da causa de Deus. Então, se a pessoa não está disposta a renunciar àquilo que ela considera como valioso na faculdade, o meu título, o meu isso, o meu aquilo, o meu emprego, o meu namorado, o meu casamento, que embora eu tenha feito contra a vontade de Deus, mas é isso que eu tenho. Se a pessoa não está disposta a negar a si mesma, a renunciar, abrir mão, se sujeitar e buscar conhecer qual é a vontade de Deus, ela não pode entrar no descanso de Deus. Então, como carregar o jugo de Cristo me leva a conseguir descanso? Como de uma forma prática? É através da sujeição. Sujeição. Senhor, me ajuda a ser submisso à tua vontade.
E tem um texto que eu estava lendo essa semana, muito interessante, que diz assim que o grande desafio diante de nós é conhecer a vontade de Deus. Se nós a conhecemos, estamos em terreno firme e então podemos empreender os nossos mais ferventes e intensos esforços. Enquanto eu não estou seguindo a vontade de Deus, andando nos caminhos que Deus quer que eu ande, eu não posso entrar realmente nesse descanso. Então eu tenho que voltar e pedir, Senhor, me ajuda a me submeter, me sujeitar e entregar tudo que eu tenho para Ti, para que eu possa, então, de uma forma prática, experimentar esse descanso. Então é entrega, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se eu não entrego, eu não posso ver Deus operar na minha vida. E automaticamente eu não posso entrar no descanso, eu não posso desfrutar das promessas de paz, de prosperidade que ele tem em sua palavra. Então, seria aí o fechamento. Muito bem. Acho que eu também não preciso falar mais nada, né? Vocês já disseram tudo. Eu só complemento com uma coisa que a lição também nos deu, o passo inicial para tudo isso, né? Diz aqui na lição, na parte de segunda-feira, o seguinte: na época do Novo Testamento, tomar o jugo de alguém significava, em parte, que ela se tornava seu rabino, professor ou mentor. Tomar o jugo de Jesus significa aceitá-lo como nosso instrutor. E é por isso que lemos no verso: aprendei de mim. Quando surge uma situação difícil, devemos aprender com Jesus o que fazer. Podemos receber suas orientações orando, meditando em textos bíblicos que falam sobre os nossos desafios e necessidades. Memorizar passagens bíblicas que se tornam mais facilmente acessíveis nos momentos difíceis, sempre que precisarmos desse auxílio. Guardar a palavra de Deus no coração ajuda a acalmar a mente e faz bem ao nosso corpo, enquanto nos lembramos da bondade de Deus e reivindicamos suas promessas. Que o Senhor Deus ele nos abençoe nisso, no conhecer a sua vontade, estarmos prontos a renunciar e, sobretudo, tomar posse das suas palavras, que acho que foi até a Andy que fez uma postagem uma vez de que as palavras de Deus são promessas habilitadoras. Dessa forma, o Senhor nos ajudará certamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Novamente, segue o convite. Eu peço que você nunca se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @JoyceBrasil. Além disso, de acompanhar os nossos vídeos no canal do YouTube, além de assistir os vídeos do nosso último congresso, Cristo, Justiça Nossa, e onde também, na plataforma do YouTube, vai estar disponível esses vídeos aqui, esses comentários da lição que vocês estarão acompanhando. Temos certeza de que todos aqui tiveram um bom aproveitamento de tudo que foi dito. A palavra de Deus, ela foi exposta, ela foi comentada, e que o Espírito Santo certamente abençoará cada um que entrar em contato com essa mensagem. Por isso, não guarde apenas para você, compartilhe com todos os seus amigos, e eu tenho certeza de que o Senhor poderá abençoar mais e mais vidas. E muito obrigado a vocês, Andy e Igor, que estiveram aqui conosco. Peço que, Andy, você encerre para a gente com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer imensamente pelo privilégio que temos de poder carregar o jugo de Cristo, um jugo de obediência, um jugo de serviço. Te agradecemos porque esse jugo traz descanso, traz propósito para a nossa existência. E nós queremos te pedir, Senhor, que possa nos ensinar. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós queremos ser aprendizes de Jesus, para que todas as nossas decisões, para que a nossa vida, de forma geral, em todas as suas áreas, possa honrar a Deus e ser um testemunho para outras pessoas. Ensina-nos, Senhor, a seguir as pegadas do nosso Mestre e carregar a cruz aonde quer que o Senhor nos conduza. Nós te pedimos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.